Vídeo de demonstração do Tech Challenge da fase 4 da Pós-Tech de Front-End Engineering da FIAP. Eu sou Alexandre Chagas Dambros. A ideia do Tech Challenge da fase 4 era implementar o que nós aprendemos sobre a arquitetura front-end em uma das aplicações que a gente já havia feito. Poderia ser tanto da fase 1, fase 2 ou fase 3. Eu optei por fazer da fase 1, que é a fase que teriam mais melhorias a serem feitas, né? Nesse Tech Challenge, eu resolvi usar o Angular porque ele já traz diversas padronizações que outros frameworks não trazem por padrão. E seguindo eles, eu já segui uma série de paradigmas e também de padrões e projetos que o próprio Angular já indica utilizar, né? Eu vou primeiro fazer então uma demonstração das funcionalidades aqui, bem rapidinho, e depois eu falo um pouco sobre os padrões que foram utilizados. Antes na aplicação não havia login, então essa foi uma alteração que eu fiz porque exigia no Tech Challenge que tivesse uma autenticação. Aqui então a aplicação está normal, tem como adicionar uma nova transação. Vou botar aqui no dia 10. Desde o 1. Então ele está aqui, ó. Eu tenho como editar ela também. Vou botar aqui para um mês 3 para ela aparecer lá para cima. Então aqui eu tenho como editar, eu tenho como excluir. Todas as alterações interferem diretamente aqui no saldo, né? E é possível sair da aplicação. Se eu utilizar outro usuário, ó, se eu, por exemplo, errar a senha, aqui ele vai fazer as validações. E se eu entrar em um outro usuário, ele vai vir com os registros desse outro usuário, né? Não tem, ele não está interligado. Beleza. Passando da fase da demonstração, então vamos falar um pouco sobre a arquitetura, os paradigmas e os padrões que foram utilizados. Entrando primeiro na parte dos paradigmas, um que foi utilizado também por padrão do Angular, né? É a questão do paradigma da orientação a objetos, por ser com TypeScript, por o Angular ser muito baseado em classes, então eu consigo usar bastante a questão de abstração, encapsulamento, consigo usar a herança, que nesse caso não foi necessário nessa aplicação. Bom, além desse, então, também foi utilizado o paradigma da injeção de dependência. O Angular ele disponibiliza o Decorator Injectable, que torna uma classe injetável, né? E aí tem algumas formas de injetar essas classes nos componentes. Agora na nova versão a gente pode usar tanto o inject como usar o constructor para prover, né, essa dependência. E isso facilita bastante a questão de testes e desacopla as classes, né? Também tem a questão da programação reativa, foi usado bastante, como para Observable Quente, como é o caso do Behavior Subject, foi usado para fazer a parte de gerenciamento de estado, tá? Agora, focando mais nos principais padrões de projeto que a gente usou, o primeiro foi o Model View Whatever, né? Que seria uma mistura entre o MVC e o MVVM, não é exatamente o MVC, mas na comunidade costuma chamar de MVW justamente porque ele tem conceitos muito parecidos, né? Então eu tenho a parte da view, que são os components ali, a parte do HTML, que é o que vai ser mostrado para o usuário. Eu tenho a parte do model, que é a parte do meu service, que é a lógica de negócio, se eu vou criar alguma function, alguma coisa que é para a regra de negócio, as interfaces e tudo mais. E também tem o TS, que seria a parte lógica do component, que faz o papel do que seria um controller no MVC, né? Também foi utilizado o singleton, muito no sentido
de gerenciamento de estado. Então foi utilizado uma service, né, com uma instância única para toda a aplicação, mas também eu utilizei o singleton nos demais services também, que é uma boa prática para evitar ficar criando várias instâncias de um service que não precisa ter várias instâncias, né? Pode ser a única para todo o projeto. Além disso, também usei o Facade, que é um padrão onde eu consigo fazer toda a complexidade ficar abstraída e só expor interfaces que os outros lugares da aplicação conseguem utilizar. O Factory, que é para principalmente para a questão de modularização. Então eu tenho os três módulos principais da aplicação ali, o início, o login e o transações. Eles só são chamados quando eles realmente precisam ser chamados. Então isso aumenta bastante a questão de performance da aplicação. Eu baixo menos coisa na parte inicial da aplicação. E pensando nas versões mais novas do Angular com o Standalone Components, ele ajuda bastante nisso, né? Porque aí eu não preciso carregar tudo junto no meu módulo. Eu posso criar components que, quando for usar uma certa lib, né? Que nesse caso eu usei o Material, eu não preciso usar, por exemplo, todos os button module, icon module, tab module, tudo importado no meu módulo. Eu posso, em cada component, quando ele for usado, eu chamo isso do material, senão eu não preciso chamar. O padrão Observer, então, é esse da lib do RxJS, né? em- Foi usado amplamente aqui na aplicação, todas as chamadas de API, toda a parte de gerenciamento de estado foi feito com seguindo o padrão de Observable, né? Principalmente no gerenciamento de estado, que se trata de um Observable quente, e o Template Method, que seria a padronização da estrutura, né? Isso é uma coisa que também já vem do Angular, né? Então tem o components bem padronizados. Qualquer desenvolvedor que vai chegar vai conseguir seguir meio que essa receita, esse template, porque ele já existe e é o padrão do framework. Tanto vale para component, para módulo, para guard, para qualquer tipo de classe ali que foi implementada, né? E a parte da instalação, download e tudo mais da aplicação também segue aqui no README, tá? Essa então é a entrega do Tech Challenge da fase 4. Qualquer dúvida eu fico à disposição.